Põe na tela Renan Santos do MBL Missão e o fim da escala 6x1. Enquanto o Congresso... Tamir Felipe. Enquanto o Congresso debate se será 5x2 ou 4x3, como proposta da LK e do PL, tem político por aí contando a história da carochinha para lastrar trabalhador. Vamos ver o que ele falou. O que o Renan Santos sabe sobre emprego é a mesma coisa que eu sei sobre física quântica. Ou seja, nada. O fim da escala 6x1... Tamir. Você começa o seu vídeo com um ad hominem. Uma coisa idiota. Ele não sabe nada sobre emprego. Para, cara. Renan já teve inúmeros funcionários. Renan já teve empresa, já faliu, já prosperou. Renan trabalha com um grupo político que tem centenas, talvez milhares de pessoas trabalhando aqui. Então, cara, assim... vai para votação no Congresso agora e já veio um monte de político começar uma mentirada sobre esses assuntos. Pausa, outra coisa. Ô Tamir, vai, velho. Aí já veio um monte de políticos, joga nesse balde comum de políticos, cara. E os políticos, para, isso é uma coisa infantil, velho. Isso é uma coisa infantil. O Ciro Gomes, que você também admira, ele é o quê? Político, velho. O Getúlio Vargas era o quê? Político. Tá, vai lá. E o vídeo de hoje é para responder aí um vídeo que tá rodando do candidato à presidência da República, o Renan Santos, do MBL e do Missão. Mas Renan, isto vai quebrar a economia? Entenda, meus amigos, eu serei a pessoa chata a falar a verdade. Lembra quando o governo federal disse que as luzinhas, quando fossem taxadas, não iam incorrer em aumento de preço para você? Quem ia pagar ia ser a empresa lá. Não engano. O governo te enganou. O governo tá te enganando agora. Sim, haverá desemprego. Sim, haverá aumento dos custos de produção no Brasil. Sim, haverá empresas fechando. E sim, a vida do trabalhador e do pequeno empresário vai virar um inferno. Vamos lá, primeira coisa, estão esperando uma perda no PIB já na casa dos 77 bilhões por ano. E a indústria, o setor que está mais prejudicado no Brasil, simplesmente vai perder mais de 1% de PIB. Ele aparece com um estudo do CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, ou seja, é a Confederação dos Industriários, tá? Os donos de indústria. Olha os dedinhos dele, mano. Pelo amor de Deus, parece o ET, mano. ET, telefone em casa, tá ligado? Ô, Tamir, deixa eu te falar uma coisa, cara. E daí que é da CNI? Refuta o mérito. Então, a CNI tá falando isso, tá? Então a CNI está errada por quê? Sim, cara, a gente vai perder 0,7% do PIB, que dá mais de 70 bilhões de reais, o que é horroroso. Eu não sei se você sabe, mas qualquer variação tímida do PIB significa muito dinheiro, né? Por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, crescimento de 0,5% do PIB, a gente reclama. Crescimento de 3% do PIB. Porra, puta crescimento. Os números, os pequenos números, as pequenas alterações do PIB significam grandes, volumosos, né, números na economia na ponta da linha, né? Enfim, vai lá, continua. Indústria que se reúnem lá na CNI. E aí eles soltaram uma nota técnica, não é nem um estudo, o estudo eles não publicaram, é só uma nota técnica de 2,5 páginas, onde eles falam que a redução da escala de trabalho vai ter um incrível impacto que vai quebrar a economia brasileira de 0,7%. Pausa aqui. Tamir, não acredito que você vai fazer isso, cara. Você vai ficar falando que 0,7% do PIB é irrelevante, você acha que é pouco. Você realmente, deixa eu ver se você, não sei se você entendeu, cara, mas entenda só, que é uma coisa que os trabalhistas não conseguem entender. O mundo inteiro evolui conforme o tempo passa. Então você tem mais capital humano, porque geralmente as populações crescem, então você tem mais gente. Você tem uma melhor qualidade daquele capital humano, porque as pessoas vão se qualificando cada vez mais. E você tem mais tecnologia. Isso é o que acontece ao longo do tempo. Então o mundo inteiro aumenta a sua produtividade. Certo? Que é aquele gráfico que eu já mostrei na minha live, que é um gráfico laranjinha e tal, que ele mostra que o mundo inteiro... O Brasil tem um grande problema, porque o Brasil foi o seguinte, o Brasil aumenta de pessoas, então a gente aumenta o capital humano. A gente aumenta a nossa qualificação, menos que os outros, mas aumenta. E a gente tem também um aumento de tecnologia muito menor que os outros, só que a gente diminui nossa produtividade. Porque a gente consegue colocar travas burocráticas tão ruins, que mesmo com mais ferramentas, a gente produz menos. Então, quando a gente fala que o PIB vai reduzir 0,7%, não é pra você falar, vai reduzir pouco. O fato de você sequer... Se você falasse assim, o PIB não vai reduzir nada, vai ficar igual, já é ruim. Você falar, eu não vou crescer, isso já é ruim, porque você já tem mais pessoas mais qualificadas e mais tecnologia. Então o fato de você não crescer significa que você está regredindo. O fato de você não crescer e regredir, que fosse 0,000001, é muito ruim, cara.
Porque você não está tendo menos pessoas, pessoas menos qualificadas e menos tecnologia. Você está tendo mais disso. Então, o fato de você não crescer com mais ferramentas significa que você está fazendo algo muito errado. Então, o fato do diagnóstico ser de retração do PIB é ruim demais. Ah, mas um pouquinho não importa. E 0,7 é coisa pra caramba, velho. São dezenas de bilhões de reais. Então, cara, Tamir, o seu argumento é muito ruim, cara. Não, só tá reduzindo um pouco, então... Para, cara! Você tá louco. Vai, continua aí. % do PIB. Vou repetir, tá bom? Um alarme geral, vai quebrar, vai explodir, a economia vai quebrar, desemprego generalizado, vai fechar a indústria, vai fechar a firma, vai fechar tudo. Qual o impacto? 0,7%. A nota é uma porcaria, não tem um estudo, é só uma nota técnica, onde eles consideram qualquer variável e só faz o seguinte: a quantidade de produtos produzido ali por trabalhador e agora reduzindo ali qual a quantidade de produtos que vão deixar de ser produzidos. Mas mesmo assim, pessoal, eu vou aceitar só para argumentar. Pausa. Você vai aceitar só para argumentar? Então, Tamir, deixa eu te falar uma coisa. Se você passou 70% do teu vídeo falando que o Renan não sabe nada e que a nota é ruim, então refute a nota. Porque você não, até agora você não trouxe nenhum argumento. A única coisa que você falou, 0% do zero é pouco. Não é, cara, é coisa pra caramba. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem vários carros numa pista e esses carros vão acelerar pra correr e pra ganhar a corrida. Todo mundo tá acelerando. Se você desacelerar, ainda que seja um pouquinho, você é uma coisa muito grave, cara. Você entendeu? Com essa analogia você entende? Imagina os Estados Unidos, Dinamarca, Alemanha, China, Vietnã, Paraguai, Uruguai, todo mundo aqui, ó. Pá! Deu a largada, aí todo mundo tá acelerando. Aí você deu uma desaceleradinha, você deu uma pisadinha no freio. Você acha que o chefe da tua equipe fala, não, tudo bem, ele só deu uma pisadinha nos freios? Você tá louco, mano? Tá todo mundo acelerando, todo mundo produzindo mais, você vai produzir menos. Cara, como assim? Você vai produzir menos que você produziu antes? Isso é uma catástrofe, brother. Por isso que trabalhista é foda, mano. Como é que vocês não entendem isso como catástrofe? Como que vocês não entendem isso como catástrofe, cara? É uma coisa simples, é um conceito simples, velho. Vai, continua, vai lá. Então, Renan Santos, você quer dizendo que a cada R$100 produzidos no Brasil, se você tirar 70 centavos para dar um dia de descanso para no mínimo 20 milhões de brasileiros... Não, pausa. Não, Tamir. Nossa senhora, mano. Não, Tamir, você errou completamente o raciocínio. Não é tipo assim. Tá todo mundo ganhando R$100. Vamos então ganhar R$99,30 pra gente ganhar um dia de descanso? Não é esse o raciocínio, cara. Não é esse. Raciocínio tá todo mundo acelerando. Tá todo mundo produzindo mais pra gerar mais conforto pras pessoas do seu país. Vamos parar de crescer e desacelerar? É isso, cara. A tendência é horrorosa, cara. Meu, é muito ruim, cara. É muito ruim, assim, você discutir com quem não tem raciocínio lógico. Tamir, aqui, cara, nossa, desculpa, cara, com todo respeito, de verdade, cara. Aqui você viajou de uma tal maneira que, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, é como se assim, o empresário brasileiro tá ganhando R$1 milhão por dia. Vamos tirar 0,7% do salário dele para que os trabalhadores tenham mais conforto? Não é isso, brother. Se fosse isso, eu tava aqui a favorzaço. Nossa senhora, mano. Ela, Maria, vai, continua aí, vai lá. Isso, tá ruim, vai quebrar o país, esse é o desespero, meu Deus do céu, isso aqui vai acabar com isso tal. Vou repetir, a cada R$100 produzido no Brasil, se a gente tirar 70 centavos para dar um dia de descanso a mais para 20 milhões de brasileiros, é motivo para quebrar o país? É motivo para fazer escarcéu? Eu acho que não, né, Renan? Mas não é só isso. Agora vamos ver o que o Renan Santos, um homem de mais de 40 anos, sabe sobre trabalhar, sobre bater ponto e ter carimbo na carteira de trabalho. Você já foi CLT? Nunca fui CLT, fui estagiário e depois eu, graças a Deus, fui sempre empresário, pequeno empresário. Aí fui primeiro começando a aprender com meu pai, depois fui sócio de uma empresa menor, depois fui sócio de uma empresa maior. E aí depois eu parei. Um homem de mais de 40 anos não sabe o que é um único registro na carteira de trabalho. Pausa aqui. Acabou. Cara, deixa eu falar uma coisa, Tamir. O seu argumento final é o pior possível. Como é que ele falou? Um homem de mais de 40 anos que não tem um único registro profissional na sua carteira de trabalho. Então deixa eu te falar uma coisa, Tamir. Pela sua lógica, a minha diarista, ela se chama Nara.
tá? Ela trabalha, às vezes, de domingo a domingo. Ela não tem um registro na carteira. Ela nem tirou a carteira profissional dela. Ela não sabe o que é trabalhar. É o teu critério, não é o meu. A minha diarista, ela nunca trabalhou registrada em lugar nenhum. Ela sempre trabalhou de diarista. E aí? E aí, brother? Se você pegar, por exemplo, um moleque que começou a sua vida profissional lá com, sei lá, 19 anos, com um motoboy freelancer. Depois ele virou motorista de Uber. Esse cara não sabe o que é trabalhar, porque ele também não tem uma carteira registrada. Segundo o teu critério, Tamir, hoje, metade da população economicamente ativa do Brasil não sabe o que é trabalhar porque está na informalidade. É o que você está dizendo. É o que você está dizendo. Agora eu vou te falar outra coisa também, cara. O fato do Renan ter sido empresário pra você, se isso desqualifica ele, isso mostra, mais uma vez, que você está se apoiando numa ideologia completamente ridícula para falar as coisas. Ninguém trabalha mais no Brasil do que o pequeno empresário. Ninguém. Nem o 6x1. Você vai me desculpar, Tamir. Você vai me desculpar. O empresário pequeno, eu não tô falando o grandão, o cara que herdou do pai, sei lá, uma indústria de, sei lá, de esquadria de alumínio, e o cara, puta, ele domina metade do estado dele ali, vida de playboy. Isso é uma coisa. Agora vamos, já que eu dei exemplo de alumínio, vamos pegar o cara que faz essa parada de alumínio meio artesanal. Ele compra lá o lingote, ele compra lá o perfil, ele faz... Esse cara trabalha pra caralho, irmão. Esse cara trabalha pra caralho. O cara que tem uma padaria, você acha que ele trabalha pouco? O cara que tem uma padaria, você acha que ele trabalha pouco? Esse cara também não tem registro profissional. Esse cara não tem ali uma carteira de trabalho. Dono de padaria, quer outro? Dono de supermercado de periferia. Nossa. Esse cara trabalha muito, velho. Muito. Muito. Sabe aquele supermercado que é o sobrenome da família? Supermercado Souza e Filhos. Que é o pai, a esposa, os filhos. Vai lá ver. Ninguém ali tem carteira assinada, irmão. Vai lá e vê se os caras não estão trabalhando de domingo a domingo. Você vai falar que os caras são ricos? Vai ver o carro que os caras têm. O cara tem um carro popular, velho. O filho tem um Kwid. O pai tem tem um Sandero. E é trabalho pra caralho, brother. Aí vamos supor que essa família que tá trabalhando pra caralho no supermercado familiar, eles prosperam. Eles são bons. Eles abrem um segundo mercado, um terceiro, um quarto mercado, eles ficam com 4 supermercados de periferia na região deles. Aí o cara melhora de vida, mesmo. Aí o cara fica bem. O cara já tem uma casa própria legal. O cara já vai ter um carro 0 do ano. Aí você fala, não, esse cara não sabe o que é trabalho. Por quê? Porque ele não tem registro profissional e ele tem dinheiro? Não, cara, aí é só argumento de autoridade, Tamir. Aí é só argumento de autoridade, cara. É uma coisa feia que você faz. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho inúmeros amigos das mais variadas classes sociais. Eu tinha um amigo, por exemplo, que ele era atendente... Eu lembro uma vez, 1999. Cruzei com um brother meu, falei, caralho, velho, quanto tempo que eu não te vejo, como é que está? Danilo, o nome dele. E aí, beleza, aí ele tava fumando, eu falei, pô, mano, você tá fumando? Na época eu tinha ali meus 14 anos. Ele devia ter os 17, né? Ô, você tá fumando, mano? Por que você tá fumando, cara? Ele, mano, trabalhar com telemarketing, trabalho pra caralho, trabalhar é foda, telemarketing é foda. Eu, porra, telemarketing é foda, mano. Você precisa fumar porque você trabalha no telemarketing. Eu era criança, eu não entendi muito bem esse raciocínio. Fechou. O que aconteceu depois? Esse mesmo amigo meu, que trabalhava pra caralho no telemarketing, ele foi preso. Tá, ele foi preso. Ele abriu um conceito, anos depois eu descobri isso. Né? Isso foi 2010, se não me engano, eu reencontrei com ele. Caralho, quanto tempo, não sei o que lá. Ele foi preso, ele abriu um call center. E o call center dele, ele fazia alguma falcatrua, foi preso com um final de semana preso. Que é a história do McDonald's que eu já contei pra vocês, né? Que ele comprou o McDonald's mais caro da vida dele, eu conto um dia histórias pra vocês. Esse cara não sabe muito sobre trabalho não, cara. Ele decidiu ser um vagabundão. Ele decidiu ser um vagabundão. É um amigo meu pobre, que trabalhou no telemarketing também, e ele decidiu ser vagabundo. Ao passo que eu tenho inúmeros amigos também, riquíssimos, que às vezes o pai era médico, às vezes o pai era o empresário, o cara nem quis seguir a carreira do pai, ou a empresa do pai, ou ser médico igual o pai, e o cara estudou e trabalhou pra caralho e não virou um vagabundo. Então, esse juízo de valor a partir da carteira assinada é uma coisa tão rasa e idiota, cara, que não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido, né? Puta que pariu, velho. Vamos lá.
A Feli respondeu ele, ó. A Félix respondeu ele. No que o fato do Renan não ter sido CLT o desqualifica do debate? Ele ter sido empresário mais de uma vez, inclusive, é justamente o que o qualifica. Você é burro assim, não dá pra perceber isso? Empreender com o papai. Tá bom. Não, Tamir, deixa eu te falar uma coisa, cara. O Renan, cara, não sei se você sabe, né? O Renan nunca foi playboy. Ele teve boas condições de vida. E ele, por exemplo, ele teve que mudar pra Bahia pra tocar uma fábrica. Se não me engano, era fábrica de janela, eu acho. Eu não lembro agora. Não lembro se era em Minas, a de janela. Ou aí ele fudeu essa daí. Ele foi pra... Eu sei que ele foi pra Bahia. Ele ficou acho que 2 anos na Bahia. Ele falou, cara, foi os piores 2 anos da minha vida. Eu trabalhava de domingo a domingo, não ganhava dinheiro, só me fudi. Só passei nervoso. É isso, velho. Falando nisso, inclusive, ontem teve um comentário de um cara na live que ele disse que não tava nem aí se os nossos pais tinham trabalhado de domingo a domingo, porque isso não é mérito pra ninguém, blá blá blá, e começou a te xingar porque você falou disso. Então tá, eu vou dar o exemplo do meu pai, cara. Meu pai era engraxate, mano. Meu pai engraxava sapato. Meu pai engraxava sapato e fazia carreto na feira. Depois, quando ele ficou mais velho, ele conseguiu ser office boy no centro de São Paulo. Meu pai trabalhou pra caralho. Ele me deu condições, não só pra mim, mas pros meus irmãos, uma condição de vida bem bacana. A gente nunca teve problema de, sei lá, de não ter onde dormir, de não ter onde comer. Nós sempre tivemos tudo o que a gente precisou. Tudo. Saúde, educação, tudo certo. Meu pai está errado nisso? Meu pai me colocou pra trabalhar com 16 anos. Falou que com 16 anos você vai trabalhar comigo e pronto. E eu fui aprender a trabalhar com ele. Desde criança eu ia, assim, sabe? Mas era meio lazer. Aí quando eu tive 16 anos, ele falou, não, você vai trabalhar comigo. E ele me ensinou a trabalhar pra caralho. E eu prosperei trabalhando. Isso não é demérito nenhum, cara. É só ridículo esse raciocínio, né? Tipo, né? E outra, o Renan, eu vou te falar, cara, é um dos caras que eu conheço que mais trabalha. Eu não sei se eu conheço alguém da minha idade que trabalhe mais do que o Renan. Trabalha igual o BD, mas que trabalha mais que ele. Eu não sei, eu não conheço não, de verdade. Eu conheço. Você conhece quem? Meu pai. A idade do Renan? Ah, não, verdade, meu pai é mais velho. Vamos lá? Próximo. Os caras falam assim, pergunta pro Tamir se... Gleison Soares. Pergunta pro Tamir se o Ciro já teve carteira assinada. Mano. Se é isso que vale, Tamir. Se é isso que vale, irmão. Bom, e a Feli também trouxe uma matéria que explica sobre o pequeno empreendedor. Vamos, o que ela falou? Vamos lá. E você empreendeu onde, Tamir? Sem contar o principal fato. Era pra ser fator, o estudo, né? De impacto na indústria é o menor dos problemas, o menor. Isso vai matar os negócios e enxugar a margem de lucro dos médios. Você quer pagar de intelectual e não sabe que esses são os maiores empregadores? É realmente, né? Aí ele falou, não, Tamir. Ela trouxe. Não, Tamir. Não dá, não, Tamir. Cara, mogado pela Feli, velho. Ó, Tamir, aí é foda, cara. Aí é foda, Tamir. Aí é foda. Realmente, Tamir, você acha que, sei lá, a esmagadora maioria dos empresários brasileiros são bilionários e gigantescos? É difícil, né, cara? Difícil. Às vezes a gente superestima então um pouco, tá? Eu, pelo menos, né? Eu não sabia realmente, Tamir, assim, nossa. Até só o nariz. Momento. Ele duvidou disso, eu não acredito. Aqui, ó, tem aqui a matéria. Micro e pequenas empresas geram 80% dos empregos formais do país de Sebrae. Cara, assim... 60% dos empregos em escala 6x1, tá? Estão nas ME, MEIs e EPP. Isso não é minha opinião também. Isso é fato, né? Mas tudo bem, velho. Vamos ver. A gente vai ver quem tá certo. Infelizmente a gente vai ver quem tá certo porque vai dar problema isso aí, tá?